A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em estudo bíblico Mateus e estudo bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que estamos aqui, Senhor, para dedicar momentos para aprender Sua palavra. Fala, Senhor, através de mim, capacita-me cada dia mais, ajuda-me, Senhor, a discernir as coisas espirituais das coisas físicas. Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a Sua mensagem. Revela-nos, Senhor, o que foi escondido do mundo, Senhor. Senhor, não nos deixa, Senhor, errar ou fazer qualquer coisa por falta de conhecimento, Senhor. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Senhor, não permita, Senhor, que nada venha a nos tirar do teu caminho, Senhor, que nada venha a tentar nos cegar, Senhor, das suas verdades. Eu peço, Senhor, abra, Senhor, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a discernir as coisas, Senhor. E também abra, Senhor, de alguma forma, o nosso entendimento para que possamos entrar nesse estudo e compreender o que o Senhor quer que nós saibamos. E que toda honra, toda glória sejam para Ti, meu Deus. Tudo é para Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 44. Deixo para vocês como indicação o vídeo de estudo bíblico aqui no canal em Mateus, capítulo 14, dos versículos de 13 a 21. Deixo como leituras complementares Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17 e João 6, de 1 a 14. Por mais que algumas vezes eu dou uma indicação para vocês e eu leio com vocês algum desses versículos, deixo sempre para vocês o desejo, de estar cada dia mais se aprofundando na palavra. Então, mesmo que eu venha a ler algum desses versículos, indico para vocês estarem em outro momento ou após o vídeo, não sei, o momento mais oportuno para vocês, de estar sempre se aprofundando ainda mais na palavra de Deus, Nós temos o nosso alimento físico, que é o arroz, o feijão, por assim dizer, mas também tem o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então devemos estar cheios e saciados, principalmente, na parte espiritual, que é muito mais importante do que na carne. Amém? E é isto, amados. Vamos falar sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Marcos, capítulo 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Amados, nós vimos que o Senhor Jesus tinha mandado os discípulos, os apóstolos, de 2 em 2 para irem pelas cidades, transmitir o evangelho e curar, Nós vimos isso lá no capítulo 6, versículo 11. Versículo 11 não, perdão. Versículo 7. Marcos 6, do 7 até o 13, em que o Senhor chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Leiam até o versículo 13 depois. Hoje eu tô querendo deixar bastante dever de casa para vocês, entendeu? Para ver se isso de alguma forma aumenta o desejo de vocês por cada dia mais buscar, tá bom? Leiam até o versículo 13. Então o Senhor Jesus chamou os apóstolos
para si, né? E ordenou que eles fossem, né, de 2 em 2 pelas cidades, pelos locais, né? E eles tiveram poder para fazer prodígios, milagres, maravilhas, expulsar demônios e pregar a mensagem de Deus. E vimos aqui no versículo 30 que eles, né, ajuntaram-se a Jesus, então eles voltaram ao Senhor Jesus, contando tudo o que eles tinham feito e o que eles tinham ensinado, né? Então, eles, como os discípulos de Jesus, estavam, entre aspas, prestando contas ao nosso grande mestre Jesus. Versículo 31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte. Né? Vinde vós aqui à parte, quer dizer, venham vocês para cá à parte. Né? Muitas das vezes o Senhor ensinava ao povo por meio de parábolas, mas em particular ele ensinava aos discípulos o quê? Ele explicava o que aquelas parábolas queriam dizer, ele ensinava em particular aos seus discípulos, né? Aos apóstolos, aos discípulos e aos apóstolos, né? Então, Senhor Jesus, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Né? Então, lembra que eu já falei que as multidões iam se encontrar com Jesus? Então, tinha tanta, né, gente que eles não tinham tempo para comer ou descansar. E o Senhor Jesus levou eles, né, à parte, para um lugar deserto, para que eles pudessem o quê? Descansar. Versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram. E correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles, né? Então, eles foram no barco para ir para um lugar deserto, só que as multidões viram eles, né? Reconheceram eles, conheceram eles e foram correndo a pé. Eu acho muito legal essa parte, porque as pessoas tinham tanta fé, né? Tinham fé e queriam estar com o Senhor Jesus, que mesmo a pé eles corriam relativamente grandes distâncias, né? Eles corriam para estar com o Senhor Jesus. E hoje, infelizmente, nós encontramos na igreja não totalmente esfriamento, mas hoje vemos pessoas mas hoje eu não vou no culto, enfim. Então as pessoas hoje não se esforçam tanto para estar unidos, né? Para buscar o nosso Senhor. E nós vemos aqui, né, as multidões correndo a pé para poder estar de todas as cidades para estar com o Senhor Jesus, né? E a multidão viu-os partir, muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então o Senhor viu, né, aquelas multidões e teve compaixão e passou a ensinar aquelas pessoas, né? Em Números 27:17 diz: E comandá-lo na batalha para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. Também em 1 Reis 22:17 diz: Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Em 2 Crônicas 18:16 é uma passagem semelhante a essa de 1 Reis. E em Ezequiel 34:5 diz: E, por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. Em Mateus 9:36, Jesus teve pena da multidão porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor, né? Amados, um determinado momento do Antigo Testamento, eu não quero me aprofundar nesse momento, mas o povo de Israel transgrediu, né, as leis do Senhor, abandonou a presença do Senhor.
né? Começaram a pecar, a cometer idolatria, né? A se misturar com os outros povos e pegar aquelas culturas pagãs, né? E com isso eles transgrediram a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. E por consequência desses pecados, o povo de Israel foi afligido, né? Por várias batalhas, né? E sofreu várias derrotas a ponto de eles começarem a o quê? A sofrer por consequências, né, de muitos pecados e decisões que tomaram que os afastaram de Deus, né, pela desobediência, né? E em seus momentos de aflições, muitas vezes o povo de Israel se arrependeu, né, da conduta que havia tomado e clamavam ao Senhor por ajuda. Só que nesse período de tempo em que eles estavam aflitos, né, eles poderiam estar como o quê? Como ovelhas sem pastor. Vamos imaginar essa imagem, né? Uma ovelha, ela é conduzida por um pastor, né? Aí vamos falar pastor humano, que ele conduz as ovelhas para onde tem um bom pasto, onde tem água. Essas ovelhas são conduzidas pelo pastor. Mas tira a figura do pastor do meio das ovelhas. As ovelhas não saberiam para onde guiar-se. E pela desorientação, elas começariam o quê? A se espalhar e com isso se tornaria fácil, uma presa fácil, né? Vamos imaginar um grupo de ovelhas unidas, juntas com um pastor, tem uma força, mas uma ovelhinha espalhada do seu rebanho é uma presa fácil para o quê? Para o seu predador, né? Que a gente entende espiritualmente falando como o maligno, né? Então, quando não temos a figura do pastor, aqui eu falei do pastor humano, mas nós podemos entender agora espiritualmente como nosso Deus, né? O grande pastor, nosso Senhor Jesus, né? Quando temos o nosso Senhor Jesus, quando temos o nosso pastor, ele quem nos guia. E cabe a nós, como ovelhas, ser obedientes ao comando, né? Vai para lá, faz isso, não faz isso. Então devemos o quê? Obedecer ao nosso grande pastor, né? E aqui o Senhor Jesus viu aquela multidão e teve compaixão. Por quê? Porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor, né? Então elas estavam desorientadas, né? Aflitas, querendo uma direção, uma esperança, né? Quando vimos uma pessoa que está sem forças de lutar, não sabe mais o que fazer, tá atribulada, está sofrendo muitas coisas em sua vida, aqui secular não, a vida aqui no mundo, né? A gente, espiritualmente, nós cristãos, enxergamos que ela precisa o quê? De Deus, que ela precisa buscar ao Senhor para o quê? Para Deus dar uma direção para ela. Porque pela força dos nossos braços, muitas das vezes a gente não sabe mais o que fazer e nós, como seres humanos, sozinhos, só viveríamos, né? Vivemos em desorientação. Nós precisamos de Deus em nossas vidas, certo? E aqui o Senhor Jesus teve compaixão, né? Porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Então ali o Senhor Jesus começou a guiar. É como se ele visse aquela multidão como ovelhas sem pastor e aos poucos ele foi o quê? Pegando aquelas pessoas como ovelhas e colocando num aprisco bom, onde tem bom pasto, onde tem água fresca, onde tem sombra no dia de calor, né? Certo? E é isso. Continuando, agora no versículo 35. Como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Então, naquele momento, o dia já estava muito adiantado no sentido. Vamos pensar no nosso dia de hoje. Aquela multidão chegou umas 6 horas da noite, né? E aí os discípulos falam: Senhor, aqui é deserto.
Aqui a gente não tem uma padaria, não tem um mercado. Esse pessoal precisa comer, né? Manda eles embora, Senhor, porque daqui a pouco, como é que eles vão embora? Vai escurecer, né? Brincadeiras à parte, né? E o lugar deserto está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Então os discípulos pediram ao Senhor Jesus que mandasse aquela multidão embora para que eles fossem para as cidades, né? Para que eles pudessem comprar alimentos para eles comerem. Versículo 37. Ele, o Senhor Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. Né? Então o Senhor Jesus disse para eles, que não era para mandar embora, mas era que o quê? Que os discípulos dessem de comer àquela multidão. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Então os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, né? Nós vamos lá comprar, então, em vez da multidão ir lá comprar, vamos nós comprar com 200 dinheiros de pão para dar a comer àquela multidão? Em Mateus 20, versículo 2 diz: ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Então, eles estavam aqui pensando que o Senhor Jesus queria que eles comprassem o alimento para poder alimentar aquela multidão. Mas o Senhor Jesus estava falando sobre isso? Para eles irem comprar? Vamos continuar, versículo 38. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor Jesus perguntou quantos pães eles tinham, né? E eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Então o Senhor ordenou que os discípulos organizassem aquela multidão para que o quê? Se assentassem na erva, né? No chão, no mato, e se organizassem em grupos, né? E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então organizou toda aquela multidão em grupos de 100 e em grupos de 50. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Né? Então o Senhor pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e abençoou, né, aquele alimento, e partiu os pães e deu aos discípulos, e repartiu os 2 peixes. E todos comeram e ficaram fartos. Então toda aquela multidão comeu e ficou o quê? Fartos, satisfeitos, saciados, né? E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então, além da multidão ter comido e sido saciados, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Né? Então, sobrou o alimento, né? Foi muito mais do que o necessário. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Né? Aqui, amados, eram quase 5.000 homens, mas eu não sei se é ao todo 5.000 pessoas ou só contou os homens, as mulheres e as crianças não foram contados. Eu não sei, mas sei que muita gente comeu a partir daqueles 5 pães e 2 peixes. Amém, amados? Ali o Senhor teve compaixão, né? Mostrou que ele tem compaixão e começou a ensinar aquelas pessoas e alimentou, né? Se as mulheres e crianças foram acrescentadas, então esse número aumentaria muitíssimo, né? E é isso, amados. O Senhor Jesus fez a sua multiplicação, né? A primeira multiplicação dos pães e peixes.
Ali, amados, como eu falei no começo do vídeo, que eu falei que a gente tem que ter cada dia mais essa vontade de buscar a palavra, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e sentir um desejo de cada dia mais ler. Nós vemos no estudo de hoje que o Senhor Jesus, o quê? Ele teve compaixão daquelas pessoas e começou a ensinar-lhes. E depois ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Eu tiro para mim como ensinamento dessa passagem que primeiro nós nos alimentemos com o quê? Com a palavra, o alimento espiritual e depois o alimento físico, né? Nós devemos jejuar mais, mas brincadeiras à parte, nós devemos dar muito valor ao alimento espiritual. O alimento espiritual acima do alimento físico. Devemos estar num aprisco separado por Deus aqui nessa terra. Não devemos ficar como ovelhas sem pastor, espalhados, né, por esse mundo, só à mercê, né, da mercê que eu digo propícios ao ataque do maligno. Devemos estar o quê? Junto ao pastor, em seu aprisco, protegidos e guardados de qualquer força maligna que queira nos atacar. Amém? E é isso, amados. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. Forte abraço.